Daqui a pouco ele silencia a gente aí. Ele bota todo mundo ficar quietinho. Tá igual uma filha. Vocês são ótimos, hein? Eu não sei até o final, na internet. Chama de letra aí. Bom, gente, então, em 3, 2, 1, acabou o papinho da gente. Quem vai dirigir, o poder é de vocês. Só abre o microfone. Sejam todos bem-vindos, membros da nossa igreja, visitantes. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês mais uma vez nesse culto virtual, mas nada diferente porque temos o mesmo amor, o mesmo amor de Cristo. E eu queria começar diferente esse culto, né? Vamos começar cantando parabéns para a nossa igreja. 39 anos hoje e aniversário tem que começar com alegria, com festa. Não tem bolo, infelizmente. Não tem bola, mas tem muito amor nessa igreja. Vamos cantar parabéns para nossa igreja, gente? Vamos lá! Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Quinta Igreja! Viva! Parabéns para cada membro que está lá, né? Já há um tempão, 39 anos. Para quem está chegando agora, parabéns para todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Então, agora a gente vai dar continuidade. Aninha, com você. Então, gente, vamos falar o nosso tema? A Batalha da Fé Cristã. Agora, só as meninas e as mulheres. A Batalha da Fé Cristã. E agora, só os meninos e os homens. Um homem liga o microfone aí e representa todos os homens. A Batalha da Fé Cristã. E desculpa, era para ser homem, não era para ser menino. Vai, Mosequiel, vai você. A Batalha da Fé Cristã. Eu acho que das meninas ficou mais bonito, hein? Brincadeira. Agora, gente, vamos recitar a nossa divisa, né? Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Vamos repetir mais uma vez? Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. 2 Timóteo 2, 3. E hoje a gente vai ler Salmos 16, do 1 ao 3. O versículo 1, os homens vão começar, né, lendo o versículo 1. Vai projetar aí, Alex? Vou sim, gente. Só não deu, só pera um cadinho aí. Vocês não querem orar primeiro, não, para me dar um tempo? Tá bom. Faltou isso. Desculpa. Aninha vai orar para que Deus possa estar abençoando nossos corações mais esse culto. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada porque a gente pode ter esse culto online. E abençoe agora essa pregação, que o Senhor possa estar abençoando nossos corações, para que nós podamos aprender sobre a Tua palavra cada dia mais. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Justamente hoje ela foi orar pouquinho tempo, né? Quero um cadinho aí. Quero um cadinho que eu estou colocando aqui. Peraí, tem que fazer de um jeito que vocês consigam enxergar, né, irmãos? Já está indo. Vamos lá. Só um bocadinho, foi. Como é que vai ser, irmã Bianca, a orientação? Coloca aí, projeta que eu falo na hora, né? Que vai ficar mais fácil. Sim, senhora. Rapaz, assim, na lata, na lata. Espera aí, cadê que não está aparecendo a tela? Ah, sim. Vamos lá. Ué, por que não está aparecendo? Ah, está aqui. Eu estou com 20 telas na minha frente. Pronto. Pai, você pode ler o versículo 1 representando os homens? Então tá, homens comigo. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Mulheres, digo ao Senhor, tu és meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. E agora todos juntos. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Salmos 16, 1 ao 3. Amém. Hoje nós iremos aprender um pouquinho, né,
Agradecer a Deus pelos nossos irmãos, pela comunhão que nós temos, para aqueles que têm nos acompanhado, para aqueles que são exemplos para a gente, né? Vamos aprender um pouquinho hoje com 2 Timóteo, capítulo 4. E que possamos ser Timóteos na vida dos outros e também, né, que os nossos líderes, os nossos pastores possam contar com a gente sempre nessa batalha cristã, que possamos ser bênçãos uns para os outros. A minha igreja é bênção para a minha vida. E eu espero também não ser, né, pedra de tropeço para a vida de vocês. Quero ser bênção e quando tiver que errar, que vocês também possam me perdoar. Então, comemore aí com muita alegria esses 39 anos, né, louvando o Senhor, glorificando o nome dele através da nossa igreja. Amém. Obrigado, irmã Bianca, obrigado, irmã Ana Luísa e irmã Sara, minhas irmãzinhas em Cristo. Ô, glória, que bênção poder dizer isso. A gente vai cantar, a Sara concordou que seria uma canção que expressaria bem esse momento para a gente agradecer a Deus. Vocês me ouvem bem? Me dá um joinha aí. Beleza. Vamos cantar ao Senhor tributo a Ieoa. Vamos cantar? Alguém pode colocar a letra para a gente? Meus irmãos, eu não sei o que houve. Eu tentei fazer vários contatos ao longo de um mês com o Kleber Santos, que estaria conosco hoje, um rapaz muito abençoado, vai ser papai por esses dias. Espero que esteja tudo bem com ele. Inclusive, o último trabalho dele agora, sabe com quem foi? Foi com Ronquenoli, para vocês terem uma ideia. O rapaz tem um pedigreezinho musical bom aí. Quem é da antiga sabe o que é Ronquenoli, né? E ele estaria conosco, não sei o que está acontecendo, mas a gente não vai ter o Kleber Santos, mas vai ter o Alex Pecador ajudando, tá bom? Vamos cantar ao Senhor essa canção, agradecendo a Deus, comemorando o nosso aniversário. Então, tributo a Ieoa. Vamos cantar. Eu sou grato. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança em todo o tempo. Eterna, né? Maior prova de um amor tão profundo. Tem vida, tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, fez tudo ao me dar a salvação. Os contraltos agradeceram, né? Os baixos também. Agora tenores e sopranos agradeçam comigo assim. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah! Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, Não sei se os irmãos já cantaram no coral, se lembram?
a gente começava a aquecer as vozes, sempre muito grave, né? Lá embaixo. Às vezes só o baixo e o contralto, e depois juntava a galera toda. Depois ficava só sopranos e tenores, lembra? Saudade, né? Então, já passamos por um tom bem baixinho, né? Será que a gente consegue agora avançar um pouco mais? Assim, ó. Eu sou grato. Eu sou grato por tudo que tenho. Tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. A prova de um amor tão profundo. Aquecendo um pouquinho mais, vamos lá, tenho vida? Tenho vida, alegria em todo o tempo. Em amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Os baixos de contralto começaram, eu só atrapalhei. Depois todo mundo começou a ficar um pouco melhor. Agora, tenores e sopranos, segura a onda, hein? Assim. Louvarei, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Amém? Que bênção, irmãos. Podemos adorar o Senhor dessa forma aqui. E a gente vai estar também agora adorando a Deus pelas nossas crianças, que agora há pouco terminaram o seu culto, que foi ao vivo, e elas têm para a gente um momento especial também de participação aqui em nosso culto. Irmã Bianca, irmã Lívia, fiquem à vontade aí. Podem dizer, dar as ordens. Bianca, está esperando por você. Dá a ordem. Então, a gente vai cantar o nosso hino oficial, que as crianças aprenderam nesses 4 domingos. Resume um pouquinho do que nós aprendemos, né, com as cartas de Paulo a Timóteo. Gente, eu sei que uma velha cantando aqui sozinha é muito sem graça, mas imagina a criança aqui, né? Para a gente louvar Jesus, a gente tem que ser igual criança, né? O coração igual da criança. Então, vamos louvar. Vê se vocês vão escutar aí. Dá para ouvir? Assim, a letrinha pequenininha. Canta aí, criançada, me ajuda, hein? Com a armadura de meu Deus.
Armadura. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer firme. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Mais uma vez. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Amém. Fica firme com Jesus. Ore, leia a Bíblia para ser um bom soldado. Que bênção, glória a Deus para nossas irmãs aí, que bênção. Agradecemos ao Senhor pelo Ministério Infantil que aceitou o desafio, uma carta dificílima para passar para as crianças nesse período, e graças a Deus levaram aí até o fim, e, aliás, até perto do fim, porque quarta-feira as crianças foram chamadas a participarem também com a igreja no quintal da Quinta Kids. Rapaz, a gente está esperando a resposta aí de quem vai participar com a gente, viu? A irmã Bianca está administrando isso aí, já fez contato com vocês. Ajudem a gente a colocar as crianças participando, porque certamente a gente sabe que é o desejo delas. Tá bom? Muito bem. Meus irmãos, a gente tem orado ao Senhor e tem sido muito grato a Ele pelas bênçãos recebidas nesse período. E uma delas, eu queria destacar aqui agora, nós temos alguns visitantes conosco, nós somos muito gratos a Deus por cada um de vocês que estão com a gente, viu? Mas eu queria destacar um nome aqui, uma pessoa que está conosco. Quando a conhecemos, ela era sozinha, mas agora ela está acompanhando na sua vida a sua filha, que é a Suelaine Turler, que está conosco. Ela, por uma graça do Senhor para nós, fez contato comigo, deve ter aí perto de uns 10 dias, ou talvez um pouco menos, e ela deu para a gente aqui a alegria de estar conosco hoje. Eu não pude ver o rostinho dela, eu acho que está com a câmerazinha desligada, deixa eu ver, tem 3 telas aqui, mas, deixa eu ver, isso mesmo, está desligadinha, né? Ô, Suelaine, receba nosso abraço, e através da Suelaine, todos os que nos visitam hoje também. Suelaine foi membro de nossa igreja, né? E a gente, quem sabe, vai estar caminhando junto novamente aí. Que bênção ter você com a gente. Eu gostaria de cantar com vocês agora algumas canções de adoração ao Senhor. Se quem ajudou no início puder continuar ajudando, a gente vai cantar ao Senhor Ao Que É Digno. Logo depois vamos cantar o hino 20 do cantor cristão, Amor Perene, se não me falha a memória o nome dele, e também a canção Descansarei, tá bom? Vamos cantar ao Senhor então, louvando o seu nome nesse momento. Dê o melhor de si nessa hora, para que a adoração ao Senhor aconteça do fundo do seu coração, tá? Vamos lá? Primeiro, Ao Que É Digno, depois Amor Perene e Ato Contínuo. Vamos cantar Descansarei, ok? Bianca, conto com você aí na admissão de novos participantes, tá? Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos
sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Amém? Delícia cantar essa canção ao Senhor, irmãos. E Ele é digno acima de todas as coisas, porque Ele nos amou eternamente. E agora, ao invés de chamar uns aos outros a levantarmos as mãos e as vozes, adorá-lo, cantemos. Amavas-me, Senhor, não tendo a luz ainda, surgindo lá nos céus, ao mando nem mesmo o sol na aurora esplendorosa, linda, a terra dava força, fecundante, linda, meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Amavas-me, Senhor, no tempo que molado foi numa cruz sangrenta, meigo Salvador, levando sobre si, sim, todo o meu pecado, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, meu Deus, que amor, meu Deus, que imenso amor. Amavas-me, Senhor, no fundo do meu peito brilhou a doce luz do meu consolador, e com promessas mil do teu amor perfeito nasceu em mim a fé, em que hoje me deleito, meu Deus, que amor, meu Deus é todo amor, a mim sempre has de amar, pois que jamais o inferno e o mundo poderão ao teu querer se opor. Você entende o que você cantou agora, irmão? Você de fato é membro da Igreja de Jesus, muito mais do que membro da Quinta Igreja. Porque se você é, você tem alegria infinda no seu coração nesse momento. Por cantar que Deus sempre há de te amar. Jamais o inferno e o mundo poderão ao querer de Deus se opor. Cante isso comigo de novo. A mim sempre has de amar, pois que jamais o inferno e o mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, Rei, ao teu decreto eterno, ao teu amor, Pai, ao teu amor supremo, meu Deus, que amor, em
tem sempre, sempre amor. Por isso a gente te pede, ó Deus, cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Obrigado, Senhor. Nesses 39 anos o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque tu nos amaste desde a eternidade e reservaste nesse tempo, ó Deus, o dia da salvação de cada um de nós. Obrigado por isso. Quantas pessoas que vieram antes de nós e sequer ouviram falar dessa mensagem de amor. Quantas a ouviram e a desperdiçaram, ó Deus. Quantos a ouviram e a ela se entregaram e já se foram, já partiram, já descansaram eternamente em Ti, de forma irrevogável, não como nós, que ainda nesse mundo de pecado, por vezes, Senhor, duvidamos do Teu poder, do Teu cuidado, ainda que cantemos tantas vezes que o Senhor nos amou e para sempre há de nos amar, nosso pecado nos faz, por vezes, deste amor duvidar. Mas o Senhor continua sempre o mesmo Deus. E neste tempo, Senhor, nos salvaste, nos redimiste, e também haverás de nos glorificar um dia. Permita, Senhor, que nós descansemos nessa certeza. Vamos cantar, irmãos. Minha alma está segura em Ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Que bênção, podemos adorar a Deus juntos nessa tarde, quase noite. E a gente agora vai estar agradecendo também a Deus, irmãos, porque nesse período o Senhor não apenas tem nos dado vida para cada um, mas também tem permitido que muitos consigam completar anos de vida, né? E essa semana, a semana final do mês de aniversário da igreja, porque nós completamos hoje 39 anos, né? Estamos estendendo as festividades da gente até quarta-feira, mas hoje é o dia D, né? Mas a gente tem aniversariantes essa semana, a gente vai agradecer a Deus por essas vidas também nesse momento. Deixa eu preparar para vocês aqui a mídia. Vamos lá.
Que bênção, né? Vários irmãos aí aniversariando essa semana, inclusive hoje é o aniversário do Arthur, correto, Arthur? Cadê o Arthur? Ele estava por aí hoje. Ah, tá ali, é isso aí. Que legal. Quantos anos, Arthur, hoje aí? Diz pra gente, pode contar. Desde quando você não perdeu a conta? 30? 30 aí? 32? Que legal, ano que vem já pode crucificar. Isso aí, show de bola. Que bênção, rapaz. Deus abençoe. Você sabe que você é neto de uma senhora que eu amo muito, né? Semana passada eu botei uma pilha nela, você ouviu ela devolvendo a pilha? Você ouviu? Tá lembrado? Eu não esqueci, não. Eu tô magoado até hoje. Só que não, sou apaixonado por isso. Glória a Deus por isso. Irmãos, então vamos agradecer pela vida da dona Irene, da Stephanie, do Berg, da Emanuele e do Arthur. E para essa semana, a gente domingo vai estar, se Deus quiser, agradecendo também domingo que vem. Eu vou pedir aqui a irmã Francisca que, por favor, abra o seu microfone, irmã Francisca, e agradeça a Deus pelos nossos aniversariantes. A senhora pode fazer esse favor? Irmã Chiquinha, que é um dos presentes de Deus para a Quinta Igreja, né? Esses últimos anos. Pode orar, irmã Chiquinha. Nosso Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa tarde maravilhosa que estamos. Obrigado a cada um de nós estamos aqui nesse momento maravilhoso que o Senhor nos deste, Pai. Por esse dia, por o aniversário da nossa igreja, por esses 39 anos. Nós agradecemos cada um irmão. Estamos aqui, Senhor. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas. E agradeço pela vida desses irmãos que estão fazendo aniversário hoje, pela vida do irmão Arthur, pela vida da irmã Manuela, e para outros que eu não consigo lembrar, Pai. Mas eu desejo muitas felicidades, muitas graças na vida de cada um, e cada um deles, ó Deus, possa cada dia mais glorificar o Teu nome, Pai. Que dê muita saúde a cada um, e cada dia mais, ó Deus, possa estar amando a Tua graça, Pai, a vida de cada um deles, Pai. Pela vida mental deles, ó Deus, pela vida espiritual, pela vida deles, cada dia mais, ó Deus, esteja presente na vida deles, Pai. Te peço pela essa graça, por esse dia glorioso das nossas vidas, e mais uma semana nas nossas vidas, e mais um ano de vida na vida dessas pessoas que estão fazendo aniversário em ano, hoje, ó Deus, pela vida da nossa igreja, Pai. Peço pela vida de cada um, e peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmã Francisca, por sua intercessão por nós, por esses irmãos. E a gente vai orar agora também, irmãos, porque agradecer é olhar para o retrovisor, perceber por onde passamos e ser grato pelo que já avançamos. Mas a gente não dirige carro olhando para o retrovisor o tempo todo. A gente precisa ter um para-brisa maior do que os espelhos retrovisores, porque é mais importante olhar para frente do que para trás. Um dos desafios, pastor Marcos, que o apóstolo Paulo nos apresenta, é que a gente deixa para trás as coisas, a gente deixa as coisas que para trás vão ficando. E é interessante que é quase unânime, pelo que eu já li até hoje, na verdade eu nunca encontrei algum que fizesse objeção a essa visão, que Paulo aqui não está falando de pecado, não está falando de coisa ruim, mas está falando de conquistas passadas. Ou seja, a gente é grato por elas, mas não vive na nostalgia em torno delas. A gente agradece por elas, deixa as conquistas para trás, que são aquelas que serão sempre alvo de gratidão, mas olha para frente para a soberana vocação. Quais são, irmã Marlene, os desafios do Senhor para a Quinta Igreja Batista? O que nos reserva, irmã Deni, para mais um ano de vida que começa a ser contado amanhã? Amanhã começamos a contagem dos 40 anos, que se completarão no dia 25 de outubro do ano que vem. Hoje completamos a contagem dos 39 anos. O que nos reserva para daqui até o dia em que Cristo voltar? O que esse para-brisa apresenta adiante, o que esse GPS, que é a palavra, o que a direção do Senhor para a Quinta Igreja tem reservado para os próximos anos? Eu louvo ao Senhor, queridos irmãos, membros fundadores,
e vocês recém-chegados, você, Suelane, que está com a gente hoje, como sinal da graça de Deus, você, Alenice, que nos visita aí com a sua filha, que bom ter vocês com a gente, todos os demais que nos visitam, coisa linda sua filha, viu? Seja bem-vinda também. Nós nos sentimos desafiados pelo Senhor a continuar crescendo, buscando a sua vontade, adequando a nossa vida a começar pelo pastorado, chegando à liderança espiritual da igreja e até a vida de cada membro dessa igreja, ao nível que o Senhor espera que cheguemos sempre. Esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, prosseguimos para o alvo, para a soberana vocação. Gostaria de pedir aqui a irmão Zedequias que, por favor, faça uma oração, irmão Zedequias, de clamor a Deus. Nós agradecemos muito. Se o irmão esquecer, não tem problema não, pode agradecer também. Mas eu gostaria que agora fosse pedido ao Senhor, suplicado ao Senhor, que cuide do nosso futuro, que cuide do que temos aqui pela frente, desde o ministério pastoral até a vida de cada ovelha do Senhor. Pode orar, irmão Zedequias. Pai de amor, muito obrigado por esse momento, Senhor. E agora eu gostaria de pedir em especial, Senhor, pela continuação, Senhor, desse trabalho, pela continuação, Senhor, também que nós teremos a partir de meia-noite, do comemoração dos 40 anos da nossa igreja, onde já vamos estar trabalhando em prol disso. O Senhor tenha, Senhor, cuidado com os nossos pastores, dando, Senhor, a eles palavra, dando a eles, Senhor, sabedoria, para continuar nesse próximo ano, dirigindo a nossa igreja, orientando, Senhor, a cada ovelha tua, conforme eles têm feito até agora, Senhor. Dá, Senhor, a cada um de nós, Senhor, a sabedoria também, Senhor, de poder, nesse próximo ano, falar do teu amor às outras pessoas, mostrar o teu amor através do nosso viver, para outras pessoas poder sentir o desejo de se tornar teus filhos. Senhor. Nos ajuda nisso, Senhor. Nos ajuda, Senhor, no caminhar que teremos pela frente, Senhor. Que tudo que nós fizermos da agora para frente, Senhor, possa ser para glorificar o teu santo nome, para honrar o teu santo nome, Senhor. Seja com o Ministério Infantil, Senhor, com cada líder do Ministério Infantil, com cada líder de adolescente, de juniores, de jovens, Senhor, que o Senhor continue ajudando para que possamos fazer melhor a partir de agora, Senhor. Continue, Senhor, perdoando as nossas faltas, mas também nos ajudando a sermos vitoriosos através de Ti, pelo meio do Teu Espírito. Que o Teu Espírito possa estar nos guiando e nos ajudando a fazer a Tua vontade, Senhor. Agradeço e peço pela mensagem que vamos ouvir, que ela possa já nos fazer a diferença para a continuação deste momento. E essa oração eu faço no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Zedequias, por sua intercessão. Glória a Deus pela tua vida, viu? Meus irmãos, antes da gente passar a palavra aqui, duas palavrinhas para vocês. A primeira é um pedido de perdão, não só à igreja, mas também aos nossos visitantes, que porventura, também atraídos, não tem nada de errado nisso, atraídos pela participação especial do irmão Kleber, se sentiram desejosos de estar conosco. Não foi propaganda enganosa, não, tá? Né? Imagina a gente começar a fazer isso, Débora. Arautos do Rei vai estar com a gente, hein? Sei lá, Michael Jackson converteu, apareceu aí, reencarnou, brincadeira, a gente não acredita nisso não, tá? Não, imagina, começar a fazer merchan desse tipo aí? Então, não pode, isso é pecado, né? Além de mentira, a última que eu falei é bobagem mesmo. Então, assim, a gente, não, obviamente, não deve caminhar por esse caminho. E, no entanto, aconteceu 2 vezes esse mês. Graças a Deus, o primeiro casal conseguiu se organizar lá e estar com a gente depois. Mas, até agora, depois de um mês, inclusive, quem me passou o contato, a gente fez contato depois, uma vez, com esse irmão, ficou confirmadinho direitinho, mas não sei o que aconteceu. Peço perdão, orem pela vida dele também, tá? Segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte. Hoje de manhã, nós tivemos o pastor Tony pregando. Agora teremos o pastor Marcos. Dia 25, dia de aniversário da igreja. Pastor Alex, por que você não escolheu pregar no dia do aniversário da igreja? Isso tem uma pregação implícita, tem uma mensagem subliminar aqui, que talvez para alguns da entrelinha não foi claro. Então eu vou trazer às claras isso. Irmãos, o ministério pastoral da Quinta Igreja não é do Alex, é do Senhor Jesus. A palavra não é do Alex, é do Senhor Jesus. Pastores vêm e vão. O Senhor Jesus continua. A sua obra é permanente. E eu louvo ao Senhor porque a palavra dele tem dirigido a Quinta Igreja, não é o Alex.
Por isso, pastor Tony, eu sou muito grato a Deus pela tua vida pregando hoje de manhã. Como eu fui abençoado pela tua vida. Muito obrigado. Eu preciso ouvir quase todos os vídeos, no sentido de tempo, quase, porque eu quero ouvir mais as mensagens. Mas algumas coisas eu vou ter que ver, inclusive as bobagens que a gente faz aqui na câmera, para a gente rir também. Não sei se eu vou assistir tudo, mas vou assistir boa parte e vou. Tem que fazer um video show da igreja, né? Mas eu louvo a Deus porque eu também sei que eu vou ouvir a palavra de Deus pela vida do pastor Marcos agora. Até quando estaremos juntos aqui, não sei. Mas certamente Jesus nunca deixará de falar se houver ovelhas desejosas dos pastos verdejantes e das águas tranquilas. Que o Senhor possa continuar cuidando, abençoando a nossa vida como igreja, trazendo novas gerações de liderança. Somos muito gratos a Deus pela vida do Álvaro, pela vida do Jackson, pela vida do Juan, que inclusive hoje está isolado em casa por suspeita de estar com Covid, está com uma mancha no pulmão, irmãos, precisa de nossas orações, tá? E é um irmão que tem aí estudado ao seminário. Temos a Miúque no seminário agora também, uma nova geração de membros e de obreiros surgindo, né? Novos professores, novos conselheiros, lideranças, ver a irmã Chiquinha se desenvolvendo aí, né? Que bênção, o irmão Gilson, meu Deus, que homem do Senhor. Eu poderia citar tantos outros que a gente sempre cita, mas eu quero apenas dar esperança para os irmãos, demonstrando a nova geração que Deus tem dado para a gente, sem qualquer falsa modéstia, nem qualquer ligação de sangue, em primeiro lugar, mas por causa da nossa irmandade em Cristo. Como foi bom ouvir uma adolescente na última quarta-feira falando das suas lutas contra o pecado. Chegou, me doeu o coração quando eu vi da vontade de botar a barriguinha de fora, igual essas moderninhas malucas desse mundo perdido, né? E aí eu falei, misericórdia, já comecei a falar 1000 vezes sobre isso, ela nunca colocou tão claro para mim assim esse desejo, essa luta, né? E aí ela falou para todo mundo aqui, eu fiquei do lado aqui chorando e rindo, segurando para não sair som nenhum aqui do lado dela. Glória a Deus pela vida da adolescente dessa igreja chamada Sara. Coincidentemente, minha filha, não é para sempre. No céu será minha irmã em Cristo. Aqui eu tenho esse papel na vida dela. Aproveitem, isso é ser igreja, tá bom? Pastor Marcos, quero orar pela tua vida agora. Pedindo ao Senhor que Deus fale no nosso coração por meio de você. Vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, porque agora nós ouviremos a tua voz. Nós temos tido, ó Deus, a clara imagem de que todos somos apenas vasos de barro, a começar por esse pastor, ó Deus. Esse homem que há alguns anos o Senhor colocou como pastor à frente dessa igreja. Desde minha vida, e começando atrás pelos missionários que aqui chegaram pela primeira vez para pregar o Evangelho. E até, ó Deus, aqueles que hoje nos visitam, quem sabe pela primeira vez está na tua agenda que um dia façam parte dessa membresia. Todos nós não passamos de vasos de barro. Se não é a tua graça, em nós não há qualquer utilidade. No entanto, em ti temos feito proezas. E não tem havido quem não tenha buscado ser vaso de honra, como lemos esse mês e estudamos nesse mês o texto de Paulo. Não tem havido aquele que desejoso não tenha se tornado um vaso de honra também. Cheios dos teus tesouros. E eu te louvo, Senhor, porque agora os teus tesouros eternos se mostrarão também nesse vaso, que é o nosso querido irmão, amigo, companheiro, parceiro, pastor Marcos. Que o Senhor use com aquilo que colocaste em seu coração. E que nós, ó Deus, preparados pelo teu Santo Espírito, possamos ter terra arada, irrigada, adubada, para receber a semente e que ela venha frutificar. É o que nós te rogamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos. Obrigado, pastor Alex. Os irmãos estão me ouvindo? Dê um joinha aí, show de bola. Pastor Alex, eu posso orar de novo com os irmãos? Show de bola. Queridos, eu queria fazer uma oração, mas não é uma oração pela mensagem, porque para isso o pastor Alex já orou, por isso, né? Eu queria orar pelo assunto que o pastor Alex estava falando sobre a igreja, irmãos. Eu tenho muito temor no coração, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela não mente.
Se isso é verdade, e eu acredito nisso e acho que você também, a palavra diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. E nesse sentido, irmãos, nós, membros da Quinta Igreja, temos recebido do Senhor de balde. Temos recebido muito. O Senhor tem nos dado, inclusive através de irmãos que Deus tem trazido até aqui, como foi a questão do pastor Abner, como foi aquele outro pastor lá de Mesquita. Como é que é o nome dele, pastor Alex? Fábio Santos. Fábio, e tantos outros que têm pregado aqui na nossa igreja, sejamos nós os pastores ou outros irmãos, como aconteceu com a Daiane na quarta-feira. Eu queria agora te convidar, você que é membro dessa igreja, e você que ainda não é membro, mas está aqui conosco, eu queria que você, nessa oração, que você não simplesmente acompanhasse a minha oração, mas que você orasse, clamando a Deus para que nos ajudasse a entender o tamanho da responsabilidade que nós temos. Porque, irmãos, há igrejas que estão como que em um deserto. Nós temos agora 63 aparelhos ligados. Hoje de manhã tínhamos 69, agora há pouco tínhamos 66. Nós temos pregado a palavra, nós temos cantado a palavra, nós temos aconselhado, visitado. E a pergunta que eu queria que você respondesse nessa oração é a seguinte: por que Deus está fazendo isso na minha vida? E eu queria te dizer, irmãos, que com certeza não é para que você seja um cristão obeso, para que você retenha isso e cresça e fique desse tamanho assim, ó, igual a mim. Igual a mim, um gigante espiritual, sabe? Ou um gordo espiritual, sabe? Tipo o pastor Alex, assim, ó, brincadeira. Mas, certamente, queridos, o que Deus está nos dando é para que nós deixemos um legado, seja na nossa família, como o pastor Alex estava falando da filha dele, sejam nos nossos vizinhos, seja no nosso trabalho, seja no nosso bairro. A pergunta que eu queria que você clamasse a Deus nesse momento comigo é: Senhor, por que que o Senhor está me dando de balde? Por que que eu faço parte de uma comunidade de fé em que a sua palavra é pregada, cantada, vivida? Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente chegar lá naquele dia, o Senhor vai perguntar isso de nós. E eu espero que, pela graça de Deus, nós tenhamos nos comprometido e tenhamos feito tudo aquilo que Deus vai nos dar a possibilidade de fazer. Por isso eu queria te convidar, nesse momento, fechar os olhos, baixar sua cabeça e fazer sua oração comigo aí, tá bom? Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor está nos concedendo. Ele é fruto da tua graça e do teu amor sobre nós. Obrigado pela tua graça, Senhor, que foi capaz de alcançar um homem como eu, homens e mulheres como esses que estão ao alcance da minha voz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou, mesmo que nós não merecêssemos o teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor salvou as nossas vidas. Obrigado pelas nossas lutas, obrigado pelas nossas vitórias, obrigado pela Quinta Igreja Batista de Nova Friburgo, que hoje completa 39 anos de vida. Mas eu quero te pedir, Senhor, e espero que os meus irmãos também estejam se colocando diante do Senhor, clamando a Ti, para que o Senhor nos ajude, Pai, a compreender o que o Senhor está fazendo em nós e o que o Senhor quer fazer através de nós, como crentes e como Quinta Igreja Batista.
Nos ajuda, Pai, nos dá força. Não nos deixe sermos tentados, como Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, foram tentados a fazer tendas e ficarem ali porque estava muito bom. Que nós, Senhor, como crentes e como instituição, Quinta Igreja Batista, não nos acomodemos, Senhor, mas entendamos que o Senhor tem nos dado, e tem nos dado muito, para que nós, de alguma maneira, na nossa família, nos nossos vizinhos, no nosso trabalho, na nossa cidade, no nosso bairro, de alguma forma, possamos apontar para o autor e consumador da nossa fé. Nos ajude, Senhor, porque nós precisamos de Ti, e essa obra não é possível ser feita por nós mesmos. E por isso nós clamamos para que o Teu Espírito nos ajude, e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. E aí, você pode ficar pensando assim, mas o que isso tem que ver com a mensagem dessa noite? Abra sua Bíblia, ou acesse sua Bíblia, no capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós leremos do verso 9 ao verso 18. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, leremos do verso 9 ao verso 12. Nós dividiremos esse texto em 3 partes. Do verso 9 ao verso 12, do verso 13 ao verso 16 e os versos 17 e 18. Pastor Alex, o senhor tem como projetar isso na tela para que a gente acompanhe a mesma leitura e eu faça isso? Amigo? Oi. Tá desligado. Amigo, agora... conta até 10. Conta até 10? Não, fica tranquilo. Enquanto isso, que você vai achando aí, eu vou falando com os irmãos aqui. Queridos, tem alguém aqui que, pelo que já leu do apóstolo Paulo, ou pelo que já ouviu pregações, ou qualquer outra coisa do apóstolo Paulo, tem alguém aqui que não admira a pessoa do apóstolo Paulo? Tipo, Paulo era como Sansão foi? Tem alguém aqui que acha que Paulo era um crente meia-boca, assim, um crente mais ou menos, sem fé? Tem alguém aqui que acha isso? Tem, gente? Eu acho que não, né? Eu também. Para os irmãos terem uma ideia, eu acho que depois do homem Cristo que pisou nessa terra, o cara mais, assim, que eu tenho vontade de conhecer é o apóstolo Paulo. Para mim, o apóstolo Paulo, ele é o cara depois de Cristo, entendeu? Eu não idolatro o apóstolo Paulo, acredito que ele tenha lutado contra os seus pecados e quem conviveu com ele. Talvez hoje a gente vai ver aqui ele se arrependendo de um pecado, mas o apóstolo Paulo era fera. O apóstolo Paulo viveu para o evangelho. A gente vai ler o texto e eu vou continuar falando sobre isso. Vamos lá. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Dalmácia, para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier,
Traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, você também, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória para todo o sempre. Amém. Irmãos, vocês estão me ouvindo aí? Tudo beleza, né? Show de bola. Olha só, há um tempo atrás, eu ouvi uma pregação do pastor Davi Murk sobre a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, especificamente o capítulo 4, dos versos de 1 a 6. Ou a 8, eu não estou recordando, acho que é a 8. Ele não foi só até o 5, não, ele foi até o 8. E naquela mensagem, ele propôs uma grande ideia que eu gostei muito. Ele dizia: o discípulo de Cristo prega a palavra de Cristo até a volta de Cristo. E esse jogo de palavras me fez pensar na carta de Timóteo dessa forma, a Timóteo dessa forma. E aí eu queria propor para os irmãos, nessa tarde e noite, um jogo de palavras que possa ficar gravado na sua mente, de modo que você lembre e relembre isso todas as vezes que você precisar falar da razão da sua fé e usar esse texto de Paulo a Timóteo. E a grande ideia que eu queria propor para você é a seguinte: o discípulo de Cristo jamais será abandonado por Cristo em meio aos sofrimentos dessa vida e reinará eternamente com Cristo. Glória, pois, a Cristo. Vou falar de novo. O discípulo de Cristo jamais será abandonado por Cristo em meio aos sofrimentos dessa vida e reinará eternamente com Cristo. Glória, pois, a Cristo. Eu espero que vocês lembrem desse jogo de palavras e entendam que, como servos de Cristo, o Senhor jamais nos abandona. O Senhor estará para sempre conosco. O Senhor, em todas as circunstâncias dessa vida, sejam boas ou ruins, o Senhor Jesus Cristo jamais nos abandonará. E mais, ele nos garantiu que reinaremos eternamente com ele. Por isso, podemos glorificar a Cristo. Irmãos, só que especificamente nesse texto, a gente vai ver que o grande apóstolo Paulo, depois de ter dito para Timóteo que era para ele guardar o evangelho, e isso está lá no capítulo 1 da segunda carta, no verso 14, para que Timóteo guardasse o evangelho. Depois, no capítulo 2, verso 3, Paulo escreve para Timóteo: Timóteo, sofre comigo os sofrimentos pelo evangelho.
Depois, no capítulo 3, no verso 14, Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, permaneça firme no evangelho. E, por fim, no capítulo 4, já terminando a carta, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, prega a palavra, prega esse evangelho, Timóteo. Então, olha só, segundo o doutor John Stott, o pastor John Stott, o teólogo John Stott, que é quem propõe essas 4 palavras para nós, Paulo está escrevendo a Timóteo ao longo dessa carta para que ele guardasse o evangelho, para que ele sofresse pelo evangelho, para que ele permanecesse no evangelho e para que ele pregasse o evangelho. E aí, irmãos, hoje pela manhã, nós ouvimos a brilhante exposição do meu amigo pastor Tony. Ele está aí, dá um sorrisinho para mim, deu um sorrisinho aí de canto de boca, estou te vendo. E ele, irmãos, compartilhou conosco como o apóstolo Paulo terminou a carreira. E aí eu queria ler com os irmãos, e eu queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Eu queria ler com vocês os versos de 6 a 8 da carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 4. Acompanha comigo a leitura. Paulo faz uma quebra, né? Ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, ou seja, a minha vida eu sacrifiquei ao Senhor, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Queridos, particularmente, a carta de Paulo poderia terminar aqui. A carta de Paulo não precisava. Paulo não precisava escrever o que ele vai escrever agora embaixo. Porque se Paulo termina essa carta desse jeito, a gente admiraria Paulo ainda mais. A gente diria assim: rapaz, esse Paulo é fera mesmo, olha só, o cara deu a vida pelo evangelho, o cara completou a carreira, ele não só começou, não, ele começou, se desenvolveu, pregou o evangelho, sofreu, padeceu, e agora, na hora da morte, ele está passando o bastão para o Timóteo, e ele está dizendo que ele está recebendo a coroa da justiça, eles e todos aqueles que amam o Senhor. Queridos, se essa carta terminasse aqui, a figura de Paulo estaria, assim, emblemática. Só, irmãos, que a Bíblia não é um emaranhado de histórias desconectadas. A Bíblia é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa, e ela não é o apóstolo Paulo, irmãos. A Bíblia é uma única narrativa que aponta para aquele que é o autor e consumador da minha e da sua fé, Jesus Cristo de Nazaré. E é a esse Jesus, irmãos, que nós celebramos. E nós não celebramos a esse Jesus nos exaltando. Nós celebramos a esse Jesus, reconhecendo o quanto nós somos pecadores e mesmo assim ele nos amou. O quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pequeninos, o quanto nós somos carentes da graça de Deus. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo escreve o texto de 9 a 18, para que Timóteo e todas as gerações depois de Timóteo reconhecessem que o grande apóstolo
também precisava de um amigo. Que o grande apóstolo também sentia frio. Que o grande apóstolo também se sentia solitário. Que o grande apóstolo também se sentia traído. Mas o Senhor jamais o abandonou. O Senhor o livrou das provações dessa vida. O Senhor o levará salvo para reinar com ele. Por isso, glória a ele. Ah, irmãos, e aí eu admiro mais o Paulo ainda, porque se ele tivesse parado antes para que se promovesse, ele não de fato seria tão grande quanto ele foi. Mas porque aqui ele mostra a fraqueza dele, ele mostra que ele era um homem de carne e osso, como eu e você, é que de fato, na fraqueza, é que ele se faz forte. E aí eu queria ver com você, dos versos 9 do verso 9 ao verso 12, como o grande apóstolo de Cristo é um homem que está sentindo-se abandonado e solitário. E é por isso que a batalha da fé demanda bons amigos. A batalha da fé, irmãos, demanda uma igreja de Cristo. E é por isso que a gente não pode deixar de congregar, seja presencialmente, seja virtualmente, seja por telefone, por e-mail, por sinal de fumaça. A gente tem que olhar nos olhos aqui e dizer, eu amo vocês. Sabe? A gente precisa lutar contra o nosso pecado da timidez. A gente precisa se envolver e se relacionar, ainda que isso machuque algumas vezes. Porque a batalha da fé demanda bons amigos. E é através desses bons amigos que o Senhor vai mostrar que não nos abandonou. E o grande apóstolo Paulo aqui era um homem, irmãos, que estava se sentindo abandonado e solitário. Se não... Veja comigo, ele diz para Timóteo assim, Timóteo, verso... Pastor Alex, pode deixar que agora eu leio aqui. Valeu. Olha só, ele diz assim, empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. E aqui, irmãos, vocês vão encontrar aí mensagem para tudo quanto é tipo de coisa, inclusive gente boa, tentando alegorizar isso, dizendo que a obra de Cristo é premente, se faz assim. Irmãos, olha só, o inverno estava chegando. Paulo sabia, e se você observar o verso 21 desse mesmo capítulo, Paulo vai dizer assim, faça o possível para vir antes do inverno. Irmãos, o inverno se aproximava, e a viagem até Roma, de Éfeso até Roma, era uma viagem muito difícil, não se viajava naquela época como se viaja hoje. E é por isso que Paulo, sabendo que estava na iminência de morrer, que poderia ser julgado e condenado à morte a qualquer momento, disse para Timóteo, Timóteo, apressa-te a ter comigo, porque eu quero te ver, Timóteo. Eu quero receber de Deus através da sua vida. Timóteo, você é o meu filho amado, como ele chama Timóteo no verso 2 do capítulo 1 da carta. Bem, Paulo diz, empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Por quê? Porque Demas, que é a abreviação de Demétrio, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil ao ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Irmãos, a gente vê aqui o grande apóstolo Paulo, um homem fragilizado, sentindo-se abandonado. E aqui, irmãos, esse vínculo com Demas era um vínculo
talvez muito parecido com o que eu tenho hoje com o pastor Alex. Pastor Alex, Paulo, Marcos Júnior, Demas. E não, pode ter certeza, o vínculo, né, é nessa ordem mesmo. E aí, vocês imaginam como o pastor Alex ficaria triste? Não é só decepcionado, é triste mesmo, se ele soubesse que eu abandonei a fé, que eu desisti do pastorado, que eu desisti da caminhada. Eu sou... Larga de ser bobo, rapaz. Irmãos, Paulo estava triste. Um companheiro dele, se você ler Atos, se você ler Colossenses, você vai ver Paulo se referindo a Demas. Paulo estava triste, irmãos, o grande apóstolo, um homem triste, porque foi abandonado por um dos seus companheiros, e ele está dizendo: Timóteo, você que permanece firme, você que deve guardar o evangelho, você que deve sofrer pelo evangelho, você que deve permanecer no evangelho, você que deve pregar o evangelho, venha ter comigo, Timóteo, porque um dos nossos amigos nos abandonou. E aí, irmãos, olha que coisa interessante. Nesses versos, a gente tem a sensação de que Paulo estivesse sozinho onde ele estava e só estava recebendo a companhia de Lucas. Porque ele diz, somente Lucas está comigo. Não é isso? Na versão de vocês está assim também? Mas olha que legal. Desce aí a sua Bíblia até o verso 21. No verso 21, Paulo escreve assim, faça o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Espera aí, Timóteo estava sozinho com Lucas ou essa galera toda estava lá? Vocês estão... Deu para entender que há uma aparente contradição? Paulo está sozinho, Paulo está somente com Lucas, ou tem uma galera? Irmãos, é óbvio que tem essa galera, porque senão Paulo não falaria isso. Mas quando ele diz que todos me abandonaram, eram aqueles irmãos mais chegados. Era aquela comunidade de fé do Paulo, eram os parceiros de viagem missionária, eram os filhos na fé. E aí ele cita aqui, irmãos, Demas, ele cita Crescente, ele cita Tito, ele cita Tíquico. Vocês estão entendendo? É como se do povo da nossa igreja, todo mundo tivesse abandonado a mim, o pastor Alex, o pastor Tony, e irmãos de outros lugares estivessem nos socorrendo. Comparando, é mais ou menos isso. Irmãos, embora Paulo estivesse com outras pessoas, é óbvio que ele estava se sentindo solitário, porque aqueles que ele esperava, irmãos, e nós esperamos sim, porque nós nos vemos, nós convivemos, nós nos relacionamos. E Paulo estava se sentindo abandonado e solitário por aqueles mais próximos. Mas olha que coisa interessante. Quando Paulo manda para que Timóteo viesse de Éfeso para Roma, irmãos, a Bíblia é fantástica. Como o pastor Alex gosta de dizer, a Bíblia é muito melhor do que qualquer série da Netflix que você possa assistir. Eu vou te contar uma coisa que eu aprendi estudando para esse sermão. O caminho de Éfeso até Roma passava por algumas cidades. E não é coincidência que Paulo menciona que Demas o abandonou e foi para Tessalônica,
que Crescente foi para Galácia e que Tito foi para Dalmácia. Sabe por quê, irmãos? Porque o caminho de Éfeso até Roma passava por Tessalônica, por Galácia e pela Dalmácia. E Paulo está dizendo, Timóteo, quando você passar por lá, conversa com Demas, conversa com Crescente, com Tito, dê força a Crescente e a Tito, repreenda Demas, porque é isso que irmãos em Cristo fazem. Irmãos em Cristo se consolam e se confrontam para que juntos cresçam e sejam mais parecidos com Cristo. É por isso que eu e vocês estamos aqui, porque vocês me ajudam a crescer e eu os ajudo a crescer. Nós nos consolamos e nós nos confortamos. Paulo não escreveu aquilo à toa para Timóteo, não. Irmãos, é tremendo você imaginar que Paulo faz menção a isso e é óbvio, com uma finalidade. Aqueles camaradas que eram chegados a Timóteo também, porque faziam parte do grupo deles, um tinha se desviado e outros dois precisavam de apoio. E quando Timóteo passasse por lá, Timóteo deveria falar o que para eles, irmãos? Guarda o evangelho, sofre os sofrimentos pelo evangelho, permaneçam no evangelho, preguem o evangelho. E eu estou dizendo isso para você, irmão, nessa noite. Guarda o evangelho, sofre os sofrimentos pelo evangelho, permanece no evangelho, prega o evangelho. Porque é isso, irmãos, que a carta de Paulo nos diz. Bem, Paulo estava se sentindo solitário e abandonado. Mas Paulo também, irmãos, o grande discípulo de Cristo, talvez o maior de todos os discípulos de Cristo, não em importância, mas em volume de produção para Cristo. Isso aí eu acho que é inegável, até porque nem eu nem você escrevemos 13 cartas do Novo Testamento. Entendeu? A gente tem as nossas lutas, mas Paulo foi usado e inspirado pelo Espírito Santo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O grande discípulo de Cristo também era um homem que sentia frio e sentia saudade de meditar na palavra de Deus. Preste atenção aos versos 13 a 16. Paulo estava sentindo frio, estava sentindo saudade da palavra, mas também estava se sentindo traído. Preste atenção. Quando você vier, Timóteo, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Irmãos, essa capa, ela era uma indumentária, uma vestimenta que era feita num tecido que só tinha um buraco aqui em que botava pela cabeça e ela cobria todo o corpo. Como nós já vimos de forma exaustiva, Paulo estava preso numa masmorra fria e o inverno se aproximava. E Paulo, ele era crente, mas ele não era burro. Então, é óbvio que ele sabia que o frio em Roma é intenso. Eu nunca fui lá, não, mas o Timóteo, que já foi lá, vai poder me ajudar. Brincadeira, Timóteo. É só para mexer com você. Então, quem já foi aí em Roma, sabe, quem já viu pela televisão, sabe que em alguns lugares lá da Itália faz muito frio. Então, preste bem atenção. Paulo estava sentindo frio. Paulo era um homem de carne e osso como eu e você. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? A
fé, por maior que ela seja, a intimidade com Cristo, por maior que ela seja, o envolvimento, e por mais que alguém seja usado por Cristo, nós estamos suscetíveis aos sofrimentos dessa vida. Nós somos de carne e osso, irmãos. E a gente pode ter fé o que quiser, que no inverno, se não tiver roupa, vai passar frio. Então, acreditem nisso. A gente não é... Nós não somos super-heróis. E por isso nós precisamos de bons amigos, de bons irmãos, porque a gente cuida dos domésticos da fé, a gente cuida dos nossos, da nossa família, dos domésticos da fé, a gente se ajuda mutuamente, a gente se abençoa. E por isso Paulo estava pedindo a capa dele para Timóteo. E aí... eu quero te perguntar uma coisa. Olha para mim aqui, senão não sou eu pregando, né? Olha para mim, presta atenção. Você está rindo, né, Zadak? Presta atenção aqui em mim. Olha só. No que você tem sido instrumento de Deus para abençoar outros irmãos? Qual é a capa que você tem levado para suprir o frio que um irmão está sentindo? Você tem se colocado como instrumento do Senhor? Irmãos, trabalho não falta. É obra na casa da Miúque, é obra na casa do Eliezer, é cesta básica, é ajuda para um, almoço para outro, é evento, é isso, é aquilo. Se envolva com as atividades da igreja local, seja instrumento, seja um bom amigo na batalha da fé. E você que está passando por necessidade, tire esse orgulho do coração. Não seja orgulhoso, peça ajuda, se humilhe diante de Cristo e diga: eu preciso de ajuda. Se você tiver frio, pede uma blusa, não passa frio, não seja pouco inteligente. Eu prometi para Keila que eu vou tentar ser mais brando nas minhas palavras. Então, não vou dizer para você não seja burro, entendeu? E passe frio. Eu vou dizer para você não seja pouco inteligente, entendeu? E peça ajuda, entendeu? Não seja orgulhoso, por favor. Mas Paulo estava também aqui sentindo saudade, irmãos. O grande apóstolo disse para Timóteo: Timóteo, traga os livros, especialmente os pergaminhos. Irmãos, o que isso significa exatamente? Não sei. Nem você vai saber. Nem ninguém sabe, porque é conjectura. Mas há estudos muito sérios que indicam que esses livros são cadernos de anotações, em que Paulo, lendo as escrituras que ele tinha disponíveis, ele fazia anotações daquilo que Deus lhe dava de inspiração. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Se Paulo lia a Bíblia, presta atenção, se Paulo tinha necessidade e preso lembrou da Bíblia antes de pudim, antes de sorvete, antes de qualquer outra coisa, irmãos, não seja pouco inteligente, leia a Bíblia, medite na palavra. Porque se Paulo precisava disso e até sentia saudade disso, eu e você precisamos fazer isso o dia todo. Vocês estão entendendo a relação entre nós e o apóstolo Paulo? Porque, irmãos, com todo respeito ao pastor Alex, a mim, ao pastor Tony, a vocês, nós não somos Paulo. Se Paulo sentia saudade de ler a palavra, se Paulo sentia desejo
preso, antes de qualquer outra coisa, de meditar na palavra e fazer as suas anotações, o que eu e você temos que fazer? O mesmo. Então, leia a Bíblia. Bem, mas Paulo também, irmão, estava se sentindo traído. E por isso ele precisava de Timóteo, porque Timóteo era aquele que ainda não o havia traído. Não que Timóteo não fosse capaz de fazê-lo, mas como ele estava se sentindo traído, ele precisava de um irmão na fé. E aí ele faz uma advertência aqui a Timóteo. Verso 14. Alexandre, o ferreiro, ou em algumas versões, o latoeiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele. Também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto na conta. Irmãos, olha só. Parece que Paulo está rogando praga para Alexandre Latoeiro, não parece? Parece assim, esse camarada me traiu, o Senhor vai pegar ele na esquina. Mas não é isso não, irmãos. É óbvio que não é isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Senhor, irmãos, julgará todos nós. E se nós estivermos cobertos pelo sangue de Cristo, nós seremos justificados pelo que Cristo fez por nós. Mas aqueles que não estiverem cobertos pelo sangue de Cristo, aqueles que não foram justificados pela fé no sacrifício de Cristo, esses receberão a ira de Deus, irmãos. Paulo não está rogando praga para ninguém, não. Paulo só está dizendo assim, olha, infelizmente, ele resistiu e tem resistido às nossas palavras. E Deus vai julgar a todos nós. Aos que estiverem cobertos pelo sangue de Cristo, vai absolver. E aos que não estiverem, vai condenar. Vocês entenderam? E aí eu preciso perguntar para você, você quer ser pouco inteligente e quer ser condenado? Ou você quer ser lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus e ser absolvido por aquilo que Cristo fez por você e não por aquilo que você jamais poderia fazer? Pense nisso. Pense que Cristo te amou sem você merecer. Não seja Alexandre Latoeiro ou Alexandre Ferreiro. Importa quem ele era, não importa, irmãos. Vocês vão ver várias discussões se ele era o Alexandre de Corinto, se ele era outro Alexandre. Tem várias teorias, não importa. A gente sabe que não era o Alexandre o Grande, nem o Alexandre Frota. A gente sabe que não era nenhum desses dois. Mas a gente sabe que era alguém que abandonou a fé, alguém que não quis a fé, alguém que rejeitou a fé. Não sejamos esses. E Paulo estava sentindo frio, sentindo saudade de ler a palavra e sentindo traído. Bem, até aqui a gente viu os lamentos do grande apóstolo Paulo. Ele se sentindo abandonado, solitário, ele sentindo frio, ele sentindo saudade de ler a palavra, ele se sentindo traído. Mas agora, nos versos 17 a 18, nós vamos ver o grande apóstolo Paulo. Presta atenção. O grande apóstolo Paulo, aquele homem fragilizado, aquele homem que estava se sentindo sozinho e abandonado, aquele homem que estava se sentindo traído, com frio e tal. Aquele homem, irmãos, fragilizado pelos sofrimentos advindos da fidelidade e da pregação ao evangelho, preste bem atenção nisso. Paulo estava fragilizado com os sofrimentos causados pelo evangelho.
Você lembra do verso que eu preguei lá no capítulo 1? Paulo diz que desse evangelho ele foi constituído ministro, apóstolo, e por causa desse evangelho ele estava sofrendo, preso. Bem, por causa desse sofrimento, Paulo estava lá, mas Paulo sabia que Jesus jamais o havia abandonado. Não era o abandonará, não, irmãos. Preste bem atenção. Cristo jamais nos abandonou. Ele não nos abandonará. Ele jamais nos abandonou. E a prova disso é que Paulo está escrevendo o capítulo 4. Olhem comigo o verso 1 que a nossa irmã Daiane leu conosco na quarta-feira. O verso 1 do capítulo 4 diz assim: Timóteo, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Diante de quem, irmãos? Diante de Deus e de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, Paulo sabia que sempre esteve diante da Trindade do Senhor, irmãos. Paulo tinha consciência que, apesar dos sofrimentos que ele padecia, apesar de estar se sentindo abandonado, apesar de estar se sentindo solitário, apesar de estar sentindo saudade de ler a palavra, apesar de estar com frio, apesar de estar sentindo traído, apesar de todas as lutas, ele jamais seria abandonado pelo Senhor. Por isso, irmãos, é que bons amigos são importantes na batalha da fé, mas não são essenciais. Porque a essencialidade é de Cristo, e Cristo, por meio do Espírito, jamais nos abandonou. Você nunca esteve só. Mesmo naqueles dias de maior sofrimento, irmãos. Pense comigo, nos momentos de angústia, nos momentos de dor, nos momentos de lutas que vocês já passaram por causa da fidelidade ou por causa da pregação do Evangelho. Deus jamais te deixou só. Olha o que Paulo diz, irmãos, nos versos 17 e 18. Mas o Senhor, a Bíblia está repleta de mais Deus, né? Nosso retiro aí, irmãos, mais Deus, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrou também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória para todo sempre. Amém. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Deus o livrou de todas as lutas e aflições que ele passou nessa vida. E mesmo sabendo que a morte estava próxima, Deus o levaria a salvo até o reino celestial, para lá reinar com Cristo para sempre. Por isso, glória a Ele! E aí eu quero perguntar para você, quais são as lutas que você tem passado por causa do Evangelho? O que você tem sofrido por causa do Evangelho? E aí você pode ficar pensando assim, Marcos, mas eu não tenho sofrido muita coisa por causa do Evangelho, não. Irmãos, não dá para separar. Se você é crente, você sofre por causa do Evangelho. Se você é crente fiel, você sofre por causa do Evangelho. Você sofre porque às vezes você prega e as pessoas não dão crédito e você sofre por aquilo. Você sofre porque às vezes você tenta ser um bom marido, uma boa esposa e não é correspondido, ou porque às vezes você tenta ser um bom marido e uma boa esposa e não consegue ser um bom marido e uma boa esposa.
Você sofre porque você vê seus filhos pecadores e você queria muitas vezes que eles fossem perfeitos e eles não são perfeitos. Você sofre porque você gostaria de ser um pai melhor, uma mãe melhor, e você sabe que sozinho você não vai ser uma mãe melhor e um pai melhor. Você sofre como cidadão, você paga imposto. Irmãos, você tem que votar, irmãos. Como é difícil. Como temos experimentado sofrimentos nessa vida. E aí, eu quero que você reflita comigo. Você já tinha parado para pensar que Deus nunca te abandonou? E que de tudo, mesmo em meio aos sofrimentos, Ele tem te livrado. E mesmo diante da iminência, mesmo diante da proximidade da morte, seja por uma doença, seja por velhice, ou seja por qualquer coisa, seja por causa do coronavírus, Deus vai nos levar sãs e salvos para reinarmos com Ele eternamente. Bem, se você já pensou nisso, se você olhou para você mesmo e percebeu o pecador que você é, você só teve uma reação: glória, pois, a Ele. Por isso eu queria te relembrar, querido, o discípulo de Cristo jamais será abandonado por Cristo em meio aos sofrimentos dessa vida e reinará para sempre com Cristo. Glória, pois, a Cristo. Que Deus nos abençoe. Que você se lembre dessa palavra e nos momentos de luta e aflição, lembre, Jesus jamais te abandonou. Mesmo que você morra, você reinará para sempre com Cristo. Por isso, dê glória a Cristo. O discípulo de Cristo jamais será abandonado por Cristo em meio aos sofrimentos dessa vida e reinará para sempre com Cristo. Glória, pois, a Cristo. Que Deus nos abençoe. Pastor Alex, é contigo. Obrigado, meu amado. Vamos orar por isso? Vamos falar com o Senhor? Feche seus olhos. Vamos dedicar a Deus um tempo de oração. Fale com o Senhor nessa hora. Feche seus olhos. Não pense em mais nada nessa hora, não, em relação a qualquer outra coisa que possa estar porventura, te tentando a pensar, final do culto, tem que fazer alguma... Não, agora é hora de ruminar. Perdão. É hora de ruminar um tempinho sobre aquilo que você ouviu, sobre aquilo que o Senhor falou ao seu coração. E eu peço que você medite, que você gaste um tempo dizendo para Deus: Senhor, eu preciso olhar para os lados, porque eu olhei para cima. Eu preciso olhar para os lados, encontrar os meus Timóteos, encontrar as minhas capas, os meus livros, porque eu olhei para cima e encontrei o teu cuidado terno e eterno, em Cristo especialmente. E dedique ao Senhor um tempo de resolução, decisão no seu coração. Completamos 25 anos hoje. E o Senhor está nos dizendo, como Paulo, a geração que passa precisa olhar e ver a geração que fica. E a gente precisa ser, irmãos, como Timóteo, encorajados a cuidar uns dos outros, a continuarmos firmes na batalha da fé cristã. Vamos orar. Senhor, obrigado pela instrumentalidade do pastor Marcos nessa noite. Foi bom demais, ó Deus, ouvi-lo pregando a tua palavra e nos fazendo pensar sobre o discípulo de Cristo, ter a certeza de que jamais será abandonado por Cristo, mesmo em meio aos sofrimentos desta vida. Ele reinará para sempre com Cristo e que por isso deverá dar glória eterna a Cristo. Nós temos esse Senhor sobre nossas vidas. Ele mudou a nossa sorte, Ele nos salvou. E se nessa noite, quem sabe, alguém chegou nessa live sem ter essa certeza, mas percebeu que nas masmorras da sua vida encontrou paz de espírito para poder chorar seus lutos sem mágoa
para desejar coisas boas até para quem lhes fez mal. Se há pessoas, ó Deus, que agora percebem e veem que, apesar de alguns de quem nós esperamos tantas vezes falharem conosco, ou também terem as suas fraquezas, que lhes faz necessitar de seus tempos a sós, há aqueles que o Senhor traz para perto de nós e não permites, ó Deus, que a gente esteja absolutamente só. Sempre há um Lucas com a gente, sempre há uma capa para esperar, sempre há a tua palavra para ler, sempre há o Deus eterno para glorificar. Que a gente, ó Deus, movidos por esse encorajamento, venhamos também, ó Deus, dedicar a Ti um engajamento gerado pela Tua palavra, que mude nossas ações, que mude nossas atitudes, que mude nossos pensamentos, de tal maneira que a Quinta Igreja continue firme e crescentemente firme, Pai. Obrigado porque nesses tempos o Senhor, inclusive por meio do isolamento, tem, ó Pai, peneirado, passado um pente fino, a começar em nosso ministério pastoral, também na liderança da igreja, na membresia. E outra vez, por causa da tua obra, tem se visto, ó Deus, a diferença entre aqueles que te servem e os que não te servem. Isso não para trazer orgulho ou soberba a quem se percebe sendo utilizado por ti, usado pelo Senhor, mas gratidão, senso de ação de graça, alegria no espírito, para que, mesmo em meio às intempéries da vida, mesmo em meio ao isolamento que todos passam agora na humanidade, ou aqueles que a vida nos imprime particularmente, aquele isolamento que a gente até em meio à multidão às vezes sente, que o Senhor possa, Deus, ser glorificado numa vida de crentes cada vez mais dedicados, aliançados contigo. Um homem, ó Deus, prestes a morrer, está dando força para um jovem, para que ele possa ainda mais viver na tua presença. Que nós hoje, mais uma vez, encorajados, confrontados sim, mas encorajados também por tua palavra, continuemos essa boa caminhada, esse bom combate. Que guardemos também a fé e acabemos a carreira que nos foi proposta. Para que assim, Senhor, quando Cristo voltar, sim, ele encontre fé na terra. E que juntos possamos continuar passando esse bastão para tantos outros que também amam a sua vinda, ó Deus, a vida do teu filho. Pedimos ao Senhor pela família do pastor Marcos, por sua esposa, ó Deus, por suas filhas, por seus demais entes queridos, que o Senhor continue, ó Deus, usando o teu servo como vaso de proclamação da palavra do Senhor. Obrigado por cada um dos irmãos que nesse culto esteve conosco, os nossos visitantes. Obrigado, Deus, pelas antigas e abençoadas e igualmente novas e abençoadas gerações de irmãos e irmãs que o Senhor tem nos dado na nossa igreja. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, antes da gente terminar aqui, eu quero mais uma vez agradecer a todos os irmãos que nesse período de outubro nos abençoaram, mas a nossa programação não acaba. Uma delas é em relação à nossa oração. Todos os dias, 7 horas da manhã, estamos orando, mas nós avisamos aos irmãos que, se Deus permitir, a partir de domingo que vem, voltando a nos dividir em grupos de oração pela manhã em nossas lives, a gente vai estar falando com a liderança essa semana aí, líderes fiquem atentos, para a gente poder pensar juntos a respeito da questão do isolamento, e a gente, quem sabe, ter uma assembleia aí no próximo mês, para a gente poder pensar sobre isso juntos como igreja. Mas, por hora, tendo aqui as nossas reuniões garantidas pelo Zoom, eu peço aos irmãos que estejam separando 2 nomezinhos daqueles que vocês mandaram. Hoje um irmão me abordou, fiquei feliz em ouvir isso. Pastor, nós precisamos nos movimentar contra a pregação do Evangelho. E sim, irmãos, temos nos movimentado, temos orado, temos buscado no Senhor, temos orado ao longo desse mês por 442 nomes que nos foram trazidos para intercessão, para que o Senhor traga salvação. E agora nós vamos orar, cada um de nós, dentre esses, aqueles 2 que o Senhor tem demonstrado que Ele tem dado caminhos, tem dado direcionamentos claros para que a gente possa, de alguma forma, ajudar. Nós vamos orar, então, especialmente a partir do próximo domingo em nossas reuniões, por você e pelos 2 nomes agora que você vai trazer. Nós vamos compartilhar mais a respeito desses nomes em nossos grupos de oração. Vamos conversar mais como igreja quanto à sua capacitação para ajudar essas pessoas, tá? Então, vamos continuar orando por isso. Mais um dever de casa. Orem
porque nós vamos levantar para domingo que vem também o grupo dos nomes de todos aqueles que já fizeram parte da Quinta Igreja e que não estão mais conosco e que a gente sabidamente tem notícias de que não estão em nenhuma igreja evangélica. Nós vamos passar a orar por esses nomes também, todos, até que tenhamos novas notícias. Enquanto não tivermos, estaremos em oração. Tá bom? Ok? Então temos um dever de casa bem grande para a igreja aí. Que Deus nos dê uma grande colheita esse ano, quando vamos fazer a nossa quarentena completa de aniversário, né? 40 anos certinho. Muito bem. Bom, vamos então estar terminando agora aqui. Eu quero franquear os irmãos aí o microfone para abrirem e se despedirem. Quero agradecer os visitantes mais uma vez. Foi um prazer tê-los todos conosco. Quarta-feira, no quintal da Quinta Kids. Vamos pensar com as crianças sobre isolamento compartilhado. Vai ser legal esse bate-papo, viu? Deus abençoe aí. Papais, ajudem os seus filhos. A irmã Bianca está esperando a resposta de quem vai estar com a gente até amanhã, tá? No máximo, hein? Tá bom? Valeu. Podem abrir aí e se despedir. Alô, gente. Boa noite. Boa Beijo, noite. Boa noite, irmão. Beijo, Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.